achamos que seria importante trazer aqui algumas informações sobre aquilo que nos preocupou mais a todos este ano. De facto, esta pandemia do SARS-CoV-2, e é isso que vamos falar na primeira parte deste evento, e depois falar sobre aquilo que, apesar do ano difícil, foi novidade no conhecimento desta doença e no tratamento. E, portanto, eu agradeço a vocês todos e a todos os que também colaboraram e colaboram com este evento, e espero que vos seja útil e que consigamos, no meio das duas partes, portanto há aqui duas partes, depois ter aqui alguma possibilidade de fazer perguntas, que seria sempre melhor. O melhor é fazerem as perguntas de facto por via do que se chama o bate-papo, portanto escrever as perguntas para tentarmos nós responder, porque se estando muitos vai ser mais difícil. A outra possibilidade é contactarem depois connosco, com os neurologistas assistentes, com as enfermeiras, com as coordenadoras de ensaios, com todas as pessoas que de facto contribuem para que possamos tratar melhor os doentes e fazer com que vivam melhor com esta doença. Portanto, eu espero que seja um bom momento. Muito obrigada. E vamos começar com uma sessão sobre recomendações gerais, e que é a doutora Raquel Samões, neurologista, que todos vocês já conhecem, alguns a vossa neurologista assistente, outros é neurologista no Centro Hospitalar Universitário do Porto, e ela que nos vai falar de recomendações gerais, mas que são seguramente fundamentais para ultrapassarmos esta situação. Raquel. Boa tarde a todos, é um gosto estar aqui e agradeço a vossa disponibilidade aqui nesta tarde de feriado para estarmos aqui todos juntos à volta destes temas que são muito importantes, outros abril. Vou partilhar então a minha apresentação. Deixa só pedir, ver se as pessoas conseguem. Eu pedia às pessoas para desativarem o som, porque senão é difícil. Acho que já está visível para toda a gente. Então vou falar destas recomendações gerais para doentes com esclerose múltipla. Felizmente, tantos meses, longos meses já passados no meio desta pandemia, muitas destas coisas já não são novidade para vocês. Portanto, só para rever aqui primeiramente alguns conceitos, o conceito de epidemia, portanto falamos de epidemia quando o número de pessoas afetadas por uma certa doença, no caso uma infecção, é superior ao que se espera numa comunidade ou região num determinado período de tempo. Por exemplo, em Portugal, em 2017, todos se lembrarão que houve também uma epidemia de sarampo, por exemplo. A pandemia não é mais do que quando uma epidemia acontece em mais do que 2 continentes. A definição de pandemia não tem propriamente em causa a gravidade da doença, mas sim a sua disseminação por mais do que 2 continentes. E, portanto, quando assim é, falamos de uma doença em que a evição da sua transmissão requer a colaboração de todos, e estas medidas tornam-se ainda mais importantes a nível da comunidade. Relativamente ao nome desta doença em particular, a Covid-19. A Covid-19, portanto, é o nome da doença e, no fundo, as iniciais são de coronavírus, que refere-se ao nome da família do vírus que a provoca, e ao ano em que foi identificado, 2019, portanto, daí dar este nome de doença Covid-19. Relativamente ao nome do vírus, é o SARS-CoV-2, como já devem ter ouvido falar, estas iniciais de SARS têm a ver Nossa, síndrome respiratório grave, algumas pessoas. Coronavírus é a família do vírus e é 2 porque realmente foi, no fundo, desde o primeiro foi em 2002. Na altura não nos afetou tanto. Relativamente à Covid-19 e à esclerose múltipla, quando juntamos estas duas doenças, no fundo, há aqui um equilíbrio com o que nós temos vindo a ter de nos habituarmos a viver em todos estes meses. Quando falamos de Covid-19, falamos de uma doença aguda, mas ainda parcialmente desconhecida, já se vão falando que poderá ter alguns efeitos a longo prazo e, sobretudo, que numas pessoas têm umas manifestações menos graves e noutras mais graves.
Falamos de uma pandemia, portanto de uma doença que está disseminada por todos os continentes e em que, no fundo, o efeito da comunidade é ainda mais importante, não só do indivíduo individualmente, e há que considerar também fatores de risco, como vamos falar, para formas mais graves da doença consoante o doente. Portanto, temos a Covid-19 por um lado e depois, por outro, temos a esclerose múltipla, que é uma doença crónica com que muitos de vocês vivem e que, portanto, cujo tratamento, felizmente existe tratamento que influencia a evolução da doença e a qualidade de vida a curto e a longo prazo, ou seja, temos aqui uma doença crónica cujos tratamentos não devem ser menosprezados só porque nos aparece agora, digamos assim, esta doença aguda, porque quando falamos da esclerose múltipla como doença crónica, sabemos que esses tratamentos têm impacto na evolução da doença ao longo de toda a vida. Começando pelas recomendações do Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla, que pertence à Sociedade Portuguesa de Neurologia, vou começar aqui por dizer algumas. Em primeiro lugar, os doentes com esclerose múltipla devem cumprir as recomendações da Direção-Geral de Saúde para a população em geral, que vão sendo atualizadas regularmente e que são disseminadas pela comunicação social e podem ir consultando neste site. Portanto, o distanciamento social, que já todos ouviram falar, manter a distância entre pessoas de 1,5 m a 2 metros, a higiene das mãos, quer com água e sabão, quer com solução à base de álcool, a etiqueta respiratória relativamente ao espirrar ou tossir, tapando o nariz e a boca com um lenço de papel que depois se despreza ou com o braço, e o uso da máscara, em espaços públicos fechados, sem dúvida, e também na rua quando não conseguimos manter as normas de distanciamento. Portanto, obviamente que estas normas para a população em geral são extensíveis aos doentes com esclerose múltipla. Relativamente ao uso da máscara, não basta usar máscara, chamar a atenção para isto, a máscara deve ter qualidade, devem-se utilizar máscaras cirúrgicas ou se utilizar uma máscara comunitária devemos garantir que ela está certificada, que é uma máscara de boa qualidade. O CITEV é o organismo nacional que consegue classificar estas máscaras e que poderão ajudar-vos a escolher e há que ter em conta as indicações do fabricante, nomeadamente para as instruções de lavagem e quantas vezes se podem reutilizar a máscara. Relativamente à utilização da máscara em si, já todos nós vimos máscaras mal utilizadas, é importante saber reconhecê-lo e não o fazer, como é óbvio. As máscaras mal utilizadas não só deixam de proteger quem tem a máscara, como quem está à volta, como ainda por cima, tendo a máscara em certas partes da face e depois andando a mexer ou para baixo ou para cima, que podemos até correr o risco de arrastar partículas de Covid, portanto acabamos por haver ali alguma contaminação. Não é abaixo do nariz, não é no queixo, portanto estas imagens todas são de evitar, há que utilizar corretamente a máscara. Os doentes com esclerose múltipla devem manter a sua medicação de modo regular e não suspender a toma dos medicamentos sem discutir a situação com o seu médico. Portanto, são das questões que mais são abordadas especificamente pelos doentes. Nós sabemos que realmente alguns fármacos usados no tratamento da esclerose múltipla interferem com o nosso sistema imunitário, o sistema que nos protege da Covid-19 também, são imunossupressores e, portanto, podem associar-se a risco aumentado de infecções graves, não necessariamente por Covid, infecções em geral. No entanto, sabemos que a paragem de alguns medicamentos pode dar origem a agravamento da doença. Portanto, podem surgir surtos até particularmente mais graves que possam deixar sequelas, portanto não deve haver uma suspensão da medicação sem discutir a situação com o médico e discutindo a situação com o médico muitas vezes é possível não suspender, mas até fazer algumas adaptações conforme a situação em algumas terapêuticas em curso. No caso do doente com esclerose múltipla ter estado em contacto com um caso confirmado ou suspeito, deve telefonar para a linha SMS 24, 808 24 24 24 e seguir as indicações. Os sintomas da Covid-19 que são assim mais considerados, que devem ser tidos em conta, serão a tosse, a febre, a dificuldade respiratória, falta aqui também a falta de olfato, de instalação súbita, também tem sido um sintoma relativamente específico a que as pessoas devem estar atentas como um sintoma suspeito. Ao ligar para a linha SNS 24, deve-se dizer que se tem esclerose múltipla, a medicação que faz, por isso pode contribuir para que sejam tomadas mais algumas precauções ou de forma mais célere, e deve ser informado o neurologista da situação, portanto, da suspeita de infecção ou da confirmação da infecção. O grupo de estudos de esclerose múltipla, portanto, além de emitir algumas recomendações para os próprios doentes, também há algumas recomendações para os profissionais de saúde em como gerir todo o seguimento do doente com esclerose múltipla no âmbito desta pandemia. Todos vocês já estarão familiarizados com este conceito novo de consultas não presenciais, quer por teleconsulta ou videoconsulta, conforme os recursos disponíveis nos hospitais, têm sido alternativas viáveis às consultas presenciais. De facto, é importante explicar que estas consultas não presenciais não deixam de ser
não são consultas piores ou consultas menos rentáveis do que as consultas presenciais. É possível resolver bastantes questões por via telefónica. Obviamente que se selecionamos um doente para consulta não presencial e durante a chamada telefónica nos apercebemos que é necessário observar o doente, combina-se uma consulta presencial, portanto por vezes é feita até uma pré-triagem e essa escolha muitas das vezes é feita também não só atendendo ao doente individual, ao conjunto dos doentes, porque o objetivo de selecionar umas consultas para presenciais e outras não presenciais é não só proteger doentes de vindas desnecessárias ou menos necessárias ao hospital, como também garantir que nos espaços comuns do hospital não se acumulam muitos doentes, portanto é também uma visão de conjunto. É importante que os doentes tenham os contactos pessoais atualizados, quer telefónicos, quer por e-mail, nos sistemas do hospital para que possam ser contactados de forma eficaz. Os exames não essenciais podem ter de ser adiados, mas obviamente não serão adiados exames que consideremos que são fundamentais, nomeadamente as análises para a vigilância de alguns efeitos secundários de medicamentos. As próprias consultas de enfermagem também é possível fazer algumas de forma não presencial. Passando agora para algumas recomendações da Federação Internacional para a Esclerose Múltipla. Estas recomendações têm vindo a ser atualizadas, esta última atualização é de 23 de outubro de 2020. Ter esclerose múltipla por si só, a doença em si, não implica um risco aumentado de Covid-19 ou das suas formas graves comparativamente à população em geral. No entanto, sabemos que nos doentes com esclerose múltipla não há que considerar só o ter esclerose múltipla. O ter esclerose múltipla também acompanha-se de outros fatores. Isto serve para dizer o quê? Que estão identificados, no entanto, alguns grupos de pessoas com esclerose múltipla que possam ser mais suscetíveis a formas graves de Covid-19, nomeadamente pessoas com idade superior a 60 anos. Sabemos que não só para o grupo da esclerose múltipla em particular, mas para a população em geral, o ter uma idade mais elevada confere um maior risco de ter uma forma mais grave da doença. Homens também têm um maior risco, muito provavelmente. Pessoas com outras doenças, infelizmente o ter esclerose múltipla não protege de outras doenças crónicas, como por exemplo a obesidade, a diabetes, doenças cardíacas e pulmonares. Formas progressivas da doença, também está descrito e sugerido que podem ter mais risco de desenvolver formas graves de Covid-19, normalmente associam-se a maior incapacidade, mais necessidade de apoio no caminhar, e estas formas podem dar Covid-19 mais grave. E também certos medicamentos para a doença. Portanto, o risco é diferente em vários medicamentos, como vamos ver adiante. Uns podem dar maior risco de formas mais graves do que outros. Evitar locais com muita gente, de modo a manter o distanciamento, especialmente locais interiores. A questão também de limpar e desinfetar superfícies frequentemente utilizadas, sobretudo as que se tocam mais, também é uma medida importante. Embora hoje em dia se valorize muito mais a disseminação por partícula, portanto a questão de proximidade, do uso da máscara. E uma coisa muito importante, os conviventes próximos, as pessoas que coabitam com pessoas com esclerose múltipla devem ter exatamente os mesmos cuidados que os doentes. Não adianta o doente ter muito cuidado e depois coabitar com uma pessoa que no exterior não tem os cuidados que eu referi anteriormente. Eduarda? Relativamente a esta questão, portanto, os doentes devem procurar ajuda médica em caso de suspeita de infecção, seja por Covid-19 ou outra, como eu já referi há pouco, como haviam de fazer, e também não descurar os sintomas de novo da esclerose múltipla, porque podem existir mesmo nesta fase. Para esta comunicação, continuar a ter em conta o uso de meios de comunicação alternativos, se possível, ou seja, se é possível contactar previamente por e-mail ou por telefone, em vez de se dirigirem pessoalmente ao hospital ou ao centro de saúde, será preferível numa fase inicial. É feita uma triagem, vemos se é necessário realmente uma observação presencial ou não, e será feita se necessário. Relativamente aos surtos, sabemos que nem todos os surtos precisam de corticoide. A cortisona, a metilprednisolona, que se faz por via endovenosa pela veia no hospital, em alguns surtos que possam ser mais graves. Nós sabemos que hoje em dia que se utilizou corticoide para surtos no último mês, talvez isso aumente a probabilidade de ter formas mais graves de Covid-19 e, portanto, ainda mais nesta fase de pandemia, o neurologista, os neurologistas que os tratam são especializados em esclerose múltipla, saberão bem saber se é necessário ou não corticoide, mas deve ser ponderada esta questão de estarmos numa pandemia, pesar se deve utilizar ou não o corticoide. Se tiver que ser utilizado, há quem recomende que no mês após
no mês depois de utilizar o corticoide para um surto, devam ser redobradas ainda mais as medidas de prevenção de Covid-19, precisamente para evitar que se desenvolvam formas graves. Porque se tiver que ser utilizado é porque tem que ser, é um surto grave, mas devem ser tomadas medidas. É importante manter as estratégias de reabilitação e de saúde mental, portanto, seja a reabilitação física, da fisioterapia ou outras atividades que sejam para manter o bem-estar físico e mental, mesmo que não possam ser feitas nos moldes anteriores, portanto, em sítios com mais gente, fechados, e que possam ser adaptados até por estratégias digitais, por computador, à distância, ao ar livre. Mas é importante manter isto, para todos os motivos. E a vacina da gripe também já vai ser abordada noutra apresentação, é segura e recomendada. Só uma nota final para o teletrabalho, que já todos temos ouvido muito falar, um conceito que entrou em voga. Assim, a última regulamentação está publicada em Diário da República, se quiserem consultar, é de 3 de novembro, e depois também têm um site que é este da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, que também tem muitas perguntas e respostas pertinentes e mais pormenorizadas do que aquilo que eu vou aqui dizer. Portanto, desde há algumas semanas que o nosso país está dividido, o risco de Covid-19, portanto, os concelhos estão divididos, risco elevado, muito elevado, extremo, moderado, baixo, conforme o número de casos por 100 mil habitantes, e as restrições e também as normas do teletrabalho variam nesse aspecto. Mas, em resumo, o teletrabalho é obrigatório em todos os concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo, que infelizmente são muitos atualmente, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer. Mesmo nos concelhos de risco moderado, o teletrabalho também é obrigatório para aquele grupo em que vocês se incluem, que no fundo são abrangidos pelo regime excepcional de proteção dos imunodeprimidos e doentes crónicos. Portanto, mesmo nos concelhos de risco moderado, o teletrabalho é obrigatório. Os trabalhadores imunodeprimidos e portadores de doença crónica que sejam considerados de risco e que não possam exercer a sua atividade em teletrabalho, se podem faltar ao trabalho com essa justificação de serem de facto imunossuprimidos. Sim, desde que exista uma declaração médica relativamente ao direito à remuneração no caso dessa falta, que passa a ser uma falta justificada. Há direito à remuneração desde que não se chegam aos 30 dias de falta justificada. Portanto, é isto que está preconizado, muito embora, caso a caso, conforme o posto de trabalho, conforme o risco do doente, se juntarem outros fatores, portanto isso deve ser discutido com um neurologista e restantes médicos assistentes, também médicos de outras patologias que o doente possa sofrer. E terminei, no fundo este é o conselho principal, que se mantenham seguros, calmos no meio de toda esta confusão desta pandemia. Obrigada pela atenção. Obrigada, Raquel. Bem, vamos continuar e falar de vacinas. A doutora Ernestina Santos, que é conhecida de todos, neurologista no Centro Hospitalar do Porto, como sabem, neurologista de muitos dos que estão aqui a assistir, vai-nos falar de facto da importância das vacinas no meio desta também pandemia. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite e é um gosto estar mais uma vez convosco, mais um ano, a celebrar o Dia do Doente da Esclerose Múltipla. Eu vou então tentar compartilhar a tela. Então, como a doutora Ana disse, eu vou falar-vos sobre vacinação dos doentes em esclerose múltipla. Como sabem, o sistema imunitário é muito importante
para a defesa corporal contra a infecção. No nosso sistema imunitário há vários tipos de células envolvidas que têm diferentes papéis e atuam em momentos diferentes, nomeadamente os macrófagos, que têm um ataque mais direto aos antigénios, seja por bactérias, seja por vírus, e depois os linfócitos B e T têm um papel muito importante no momento logo inicial, mas também têm um papel fundamental para aquilo a que se chama uma imunidade de memória. Portanto, a primeira vez que o corpo é apresentado a um micro-organismo pode levar vários dias para criar e usar todas as nossas armas para superar a infecção, mas após esta infecção o nosso sistema imunológico cria então as outras armas, que são as tais armas de memória, que permitem que num próximo contacto com o mesmo agente não haja sequer infecção, ou então que esta seja muito mais branda. As vacinas que nós todos conhecemos desde a infância, elas no fundo desenvolvem uma imunidade por uma imitação de uma infecção real. Portanto, o nosso sistema imunológico produz então células T e B, e as células B produzem anticorpos que se vão recordar da forma como combater aquela infecção no futuro, se houver um contacto com o tal vírus ou bactéria. Atualmente existem muitos tipos de vacinas, há vacinas vivas atenuadas, há inativadas, há as vacinas de toxoide, há vacinas mais recentes de subunidade ou vacinas conjugadas. As vacinas vivas atenuadas são muito raramente usadas no adulto, são mais aquelas vacinas que são administradas na infância, com exceção da vacina da varicela e a da febre amarela. Depois a vacina inativada, vemos aqui a vacina da poliomielite, que felizmente é uma doença erradicada em Portugal, e a vacina da gripe faz parte também deste grupo. Desculpem, não consigo ver. Portanto, quanto tempo demora para termos uma imunidade depois da vacina? Isto depende não só do organismo, no micro-organismos que estamos a tentar prevenir a infecção, mas também do tipo de vacina. E por vezes é necessário várias doses para termos uma proteção total. Todos nós nos lembramos de que em criança, ou mesmo com os nossos filhos, que muitos deles tiveram de fazer vacinas aos 2 meses, depois aos 18 meses, depois aos 5 anos, e portanto só quando têm a totalidade das doses preconizadas para cada vacina é que há uma proteção total. Mas de qualquer das formas, mesmo aquelas vacinas que necessitam várias doses, após a administração de uma primeira dose, começa logo a haver uma determinada proteção 2 semanas após a administração. Uma das questões que frequentemente nos põem é qual o intervalo que se pode ter entre as diferentes vacinas, ou que se tem de respeitar. Portanto, aqui depende também de que tipo de vacinas é que estamos a falar. Atualmente, pensando no caso das nossas recomendações, precisamente este ano, que foi aquilo que mais falámos, foi a vacina da gripe e a vacina antipneumocócica. Portanto, nós recomendamos a todos os doentes que as fizessem no mesmo dia, se possível, ou então teriam de esperar 4 semanas entre a primeira e a segunda. Depois há algumas questões que vão surgindo, alguns mitos até, relativamente às vacinas e à esclerose múltipla. Uma das questões é: há risco de a doença se desencadear ou de surgir como consequência de uma vacina? E aquilo que se sabe hoje em dia é que de facto não há esse risco, nem há risco de um primeiro episódio, de um primeiro surto de esclerose múltipla após a vacina, nem há o risco de surto depois da administração de uma vacina em doentes com esclerose múltipla já conhecida. Há algumas questões ainda que são ainda em discussão, sobretudo nos países da América Latina, em que a necessidade de vacinação pela febre amarela é mais pertinente, e aí há alguns artigos que dizem que pode haver um risco aumentado de surto depois da vacinação da febre amarela.
A outra questão é se as vacinas são tão eficazes nesta população como na população em geral. E aquilo que se sabe, sobretudo com vacinas inativadas, como a vacina da gripe, em doentes, tanto com fármacos modificadores de doença, como, por exemplo, doentes com esclerose múltipla primariamente progressiva, que não estão a fazer nenhuma terapêutica modificadora de doença, a eficácia é semelhante. Relativamente, há também algumas questões, só em relação a alguns imunossupressores, há eficácia na mesma, a eficácia pode ser um bocadinho mais baixa, mas isto é controverso. A grande maioria dos estudos mostra que de facto a eficácia é semelhante. Depois, então, quais são as vacinas que devem ser oferecidas aos doentes com esclerose múltipla? No global, todos os doentes devem ser vacinados com o Plano Nacional de Vacinação. Portanto, as vacinas todas da infância, as vacinas antigas, que todos já fizemos quando éramos mais crianças, não é? Difteria, tétano, tosse convulsa, poliomielite. E depois houve algumas vacinas que foram introduzidas mais recentemente, como por exemplo da hepatite B, mas que esta tem pelo menos seguramente mais de 20 anos, outras que foram introduzidas também no calendário vacinal, como a vacina antipneumocócica, portanto a vacina para a pneumonia pela bactéria pneumococcus, a da meningite, e depois foi também recentemente introduzido que os adolescentes devem fazer a vacina do antipapilomavírus para prevenir sobretudo o cancro do colo do útero nas mulheres, e atualmente defende-se também que as grávidas podem necessitar de um reforço da vacina do tétano, difteria e tosse convulsa, uma vez que houve alguns surtos de tosse convulsa em grávidas. E depois todos nós, todos os doentes com esclerose múltipla devem fazer também regularmente a vacina do tétano e difteria. Como podem ver aqui no esquema, antigamente recomendava-se que esta vacina era feita a cada 10 anos, mas agora passou a ser de 20 a 20 anos na idade adulta. Portanto, o ideal é que o plano vacinal esteja cumprido, e depois há algumas vacinas que temos de ter cuidado de vacinar, sobretudo verificar se há uma imunidade prévia. Doentes vão começar tratamento imunomodulador ou sobretudo imunossupressor, estes medicamentos mais recentes que têm efeitos no sistema imunitário mais potentes, como por exemplo a vacina da varicela. Temos de verificar se o doente já teve contacto ou não, fazemos análise e percebemos que já teve a infecção pelo vírus da varicela zoster, e se não tiver, o ideal é que antes de começar um tratamento mais imunossupressor, faça estas vacinas. Depois, as vacinas inativadas idealmente deveriam ser feitas 2 semanas antes do tratamento, como por exemplo então a vacina da gripe. Claro que doentes que já estão sob tratamento, estas vacinas devem ser feitas nas situações que vou referir à frente, e aí a eficácia e a segurança também é garantida. A outra questão é que devemos evitar vacinar em surto, sobretudo se o doente foi tratado com corticoide, porque aí, como falou a doutora Raquel há bocado, o corticoide é um potente imunossupressor e também faz com que a resposta à vacina não seja tão eficaz. Portanto, se possível, devemos evitar vacinar em surto e próximo da corticoterapia. Então, aquilo que se recomenda, que já se recomendava antes e que este ano foi muito falado, é que os doentes com esclerose múltipla que estão sob imunossupressão, portanto os fármacos orais e os fármacos de segunda linha, que têm de facto um efeito no sistema imunitário mais potente, devem fazer a vacina da gripe, e todos os outros também é recomendado que a façam. E depois devem fazer também a vacina antipneumocócica, os doentes também nestas situações, que têm uma medicação imunossupressora, ou então doentes que já têm uma incapacidade significativa, e considera-se incapacidade significativa quando já há necessidade de usar um apoio para a marcha.
Como disse, a vacina da varicela é recomendada se estes doentes nunca tiveram varicela na infância, ou então se têm serologia negativa. Muitas vezes nós não sabemos que já tivemos varicela, mas as análises mostram que de facto estamos imunes por um contacto e que pode ter sido até assintomático. Portanto, este aqui são as recomendações relativamente às vacinas consoante os fármacos. Como podem ver, com o glatirámetro, o Copaxone e os interferons, não há assim grandes recomendações, porque de facto são fármacos que não têm grande efeito no nosso sistema imunitário, é mais um imunomodulador do que um imunossupressor, mas depois fármacos como a cladribina, o fingolimod, o alentuzumab é mais exigente, é muito importante que tenhamos então a certeza se houve varicela ou não. Temos de saber se o doente está vacinado para a hepatite B também. E depois recomenda-se a vacinação da gripe e da pneumocócica, tanto para estes fármacos como todos os outros orais de primeira linha e todos os fármacos de segunda linha. Quais são as normas da DGS? Pronto, elas já têm sido publicadas ao longo de vários anos. Este ano houve algumas modificações relativamente, sobretudo à gratuitidade da vacina, mas o básico é que todas as pessoas acima dos 65 anos devem ser vacinados. Doentes crónicos ou imunodeprimidos também devem ser vacinados, as grávidas, os profissionais de saúde e as pessoas que estão em contacto com estes doentes, portanto os familiares, por exemplo, de doentes com esclerose múltipla ou com outras doenças crónicas, como a diabetes. Também é aconselhado, para além deste grupo acima dos 65 anos, que devia ser obrigatório, entre aspas, entre os 60 e os 64 anos também é recomendado e, sobretudo, deve ser feito até ao final do ano, até ao final de dezembro. Portanto, aqui podemos ver neste quadro quais são os grupos-alvo, portanto, os idosos, os doentes crónicos, aqueles que prestam cuidados, sejam eles, por exemplo, as secretárias de um serviço de saúde, os bombeiros, as educadoras nas creches, os professores, todos os militares, todos os que têm contacto com o público. E aqui vemos também, quando nos referimos às doenças crónicas, quais são, portanto, ou aqueles que têm infecção por HIV, doentes com neoplasias, com cancro, doentes que podem vir aqui com fármacos biológicos ou antirreumatológicos, e no fundo estes fármacos têm muitas semelhanças com os fármacos da esclerose múltipla, sobretudo as segundas linhas. E depois também está aqui escrito os doentes que fazem corticoides, sejam eles orais ou então impulsos endovenosos, como muitos dos doentes com esclerose múltipla fazem. Aqui é a mesma coisa, os corticoides e os imunossupressores, falam sobretudo dos biológicos, onde nós incluímos, por exemplo, o rituximab, o alentuzumab e o natalizumab. Relativamente à vacina pneumocócica, portanto, ela está recomendada sobretudo em doentes então também idosos, acima dos 65 anos, e a doentes com doença crónica. No fundo, acaba por não ser muito diferente das recomendações para a vacina da gripe. Mais uma vez podem ver que são doentes ou que estão a fazer, ou que têm neoplasias, portanto que têm cancro ativo, ou então doentes que estão a fazer imunossupressores de forma crónica, e os grupos abrangidos são os mesmos: corticoides, a quimioterapia, a radioterapia ou os fármacos biológicos. E, portanto, aquilo que queria dizer é que as vacinas na esclerose múltipla, de um modo geral, são seguras e eficazes, são muito importantes porque previnem doenças que podem ser graves, debilitantes e até fatais, e idealmente, sempre que vamos iniciar um fármaco, sobretudo um fármaco imunossupressor de segunda linha, devemos programar estas imunizações algumas semanas antes, de acordo com as recomendações. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.
Obrigada, Ernestina. Espero que tenham ficado com mais informações sobre as vacinas e a importância delas e vamos continuar, no fim, depois da próxima sessão, acho que podemos responder a algumas questões, mas vamos continuar ainda neste tema da pandemia e do SARS-CoV-2 e deste vírus, e agora vai falar a doutora Ana Paula Sousa, que é neurologista e neurofisiologista no Centro Hospitalar Universitário do Porto, também neurologista de alguns doentes que aqui estão a assistir, e que nos vai nos dar algumas informações, porque os doentes perguntam muito o que é que nós sabemos da doença, desta doença em doentes com esclerose múltipla. É um bocadinho isso que ela aqui vai mostrar nos próximos minutos. Olá a todos, obrigado antes de mais por este convite. O objetivo da minha ação vai ser então apresentar alguns registros que estão publicados e que foram apresentados na sessão do ECTRIMS, e são registros mundiais e internacionais. Vou aqui apresentar a minha sessão. Pronto, então vou começar pelo primeiro registro, que é um dos registros que tem mais doentes, que é o registro francês, que engloba 455 doentes. É o registro de doentes incluídos desde 1 de março a 14 de julho de 2020. São doentes com esclerose múltipla e Covid-19. A idade média foi de 44 anos, a maioria dos doentes era do sexo feminino, o que é normal para esta população, com uma duração média de idade de 13 anos, e a maioria dos doentes apresentava formas de surto-remissão. Estes são os fármacos com que os doentes estavam medicados. Tem uma distribuição mais ou menos uniforme, exceto que para alguns fármacos, por exemplo, como o alentuzumab, apenas um doente estava com este medicamento, e para a cladribina também apenas 3 doentes estavam medicados com cladribina, e de salientar que cerca de 20% dos doentes não estavam sobre fármacos para a esclerose múltipla. Em relação a alguns dados laboratoriais, é de salientar que cerca de 70% apresentavam linfócitos normais. Isto é importante evidenciar porque há muitos estudos que relacionam a infecção Covid-19 com baixa de linfócitos, e cerca de 6% dos doentes apresentavam comorbilidades como patologia cardiovascular, doença pulmonar, diabetes, obesidade e hábitos tabágicos. É que eu não estou a conseguir passar a sessão. Peço desculpa que os slides bloquearam. Já está a dar. Em relação aos sintomas, os sintomas são muito semelhantes aos doentes sem esclerose múltipla, aos doentes com Covid-19 sem esclerose múltipla, variavam desde a astenia. Desculpa, não estamos a ver, não sei se... Não estão a ver? Não, agora não. Ai, Eu sempre prefiro abrir no computador e depois ir a compartilhar tela, e quando carrega no ícone... Eu estava a fazer isso. Sim, estamos a ver bem. Experimenta outra vez fazer esse percurso. Agora já está. Já está. É só uma questão de maximizar, pôr em ecrã inteiro, se preferir. Pois é que está aqui na forma, isto é que não me está a dar.
Podes passar assim, também não há problema. É que está bloqueado, eu acho que está aqui na forma de apenas leitura e não me está a deixar. Olha, vou passar assim, se não se importarem. Estão a conseguir ver bem? Sim, sim. Pronto, em relação. É pena, era para ficar maior, mas não estou a conseguir. Vou avançar assim, está bem? Pronto, em relação aos sintomas, os sintomas, o perfil de sintomas é muito semelhante aos doentes sem esclerose múltipla, desde a astenia, tosse, febre, cefaleias, alteração do paladar e do olfato, dificuldade respiratória, alguns sintomas gastrointestinais e tonturas. Eles verificaram neste estudo que a febre e a dificuldade respiratória era mais frequente nos doentes com infecções Covid-19 mais severas, em que houve necessidade de internamento, e as cefaleias e a alteração do paladar e do olfato foi mais frequente nos doentes em que não houve necessidade de internamento. Destes 405 doentes, 19% tiveram um score superior a 3, ou seja, houve necessidade de internamento, e 3% destes doentes faleceram. Depois, comparando os doentes por grupos de fármacos que eles estavam a utilizar na altura da infecção, verificaram que doentes com Covid-19 com um score superior a 3, ou seja, em que houve necessidade de internamento, foi superior nos doentes que não estavam a fazer medicação, comparativamente com o grupo de doentes que estava medicado. Avaliando as variáveis que estavam associadas a uma infecção mais grave, em que houve necessidade de internamento, com score superior a 3, eles verificaram que doentes com EDSS mais alto, doentes mais idosos, idade superior a 60, com patologia cardiovascular, patologia respiratória e obesidade, estavam associados a uma infecção mais grave. E verificaram que não houve associação entre os fármacos, incluindo alguns imunossupressores, como o ocrelizumab, rituximab, o alendozumab, cladribina, e a severidade da infecção por Covid-19. Depois outro estudo, que é um estudo com muitos doentes, que envolve o Canadá e os Estados Unidos da América, e que até ao momento estão confirmados 1.512 doentes com esclerose múltipla e Covid-19. Destes doentes, 3,8% faleceram, 3,9% não desenvolveram sintomas e os restantes estão em recuperação ou recuperaram. E eles compararam os doentes que faleceram com os doentes que sobreviveram e verificaram que nos doentes que faleceram apresentavam mais comorbilidades, uma percentagem bastante mais elevada, tinham formas mais progressivas da doença da esclerose múltipla e tinham maior incapacidade. 59% não apresentavam marcha. Portanto, eles concluíram que as comorbilidades, formas progressivas e um EDSS alto estava associado a pior prognóstico. Depois outro estudo, o estudo italiano, que envolveu 789 doentes. A maioria dos doentes teve sintomas respiratórios ligeiros, objetivaram-se 13 óbitos e concluíram que alguns fármacos, como o ocrelizumab e rituximab, que são os fármacos anti-CD20, doentes mais idosos, com maior EDSS e com comorbilidades, como hipertensão, patologia cardiovascular, diabetes, patologia respiratória, estavam associados a infecções mais graves.
Na última reunião do ECTRIMS e do ACTRIMS, que foi uma reunião virtual em setembro, que é a reunião mundial mais importante de esclerose múltipla, foram apresentados também alguns estudos de Espanha, um estudo de Madrid e outro estudo da Catalunha. No estudo de Madrid avaliaram 219 doentes com esclerose múltipla e Covid-19 e verificaram que o risco de infecção foi semelhante aos doentes sem esclerose múltipla. 23% destes doentes necessitaram de internamento e este internamento estava associado à idade, ao EDSS e a níveis de linfócitos mais baixos. E verificaram que nenhum dos fármacos foi associado ao risco de infecção mais grave. Já o estudo de Catalunha avaliou menos doentes, foram só apenas 93 doentes, 20% destes necessitaram de internamento e neste estudo eles verificaram que houve um risco de infecção, ou maior risco de infecção nos doentes tratados com ocrelizumab e rituximab há mais tempo e o risco de infecção mais grave estava associada à idade, ao EDSS, à duração da doença e algumas comorbilidades como hipertensão, obesidade e patologia respiratória. E verificaram ainda que o facto dos doentes estarem sob medicação que até diminuía o risco de ter uma infecção mais grave. No estudo do Reino Unido, eles avaliaram 532 doentes entre março a 24 de junho e verificaram que as curvas de incidência eram muito semelhantes aos doentes sem esclerose múltipla e verificaram que durante o confinamento, ao contrário de outros estudos, aqui a incapacidade não estava associada a maior risco de Covid-19 e quer a incapacidade ou o uso de fármacos para a esclerose múltipla também não afetaram na recuperação da doença. Este é um estudo mundial que envolve vários centros a nível mundial e que incluiu 1540 doentes, com 63% com idades entre os 18 e os 50 anos, 75% com formas de surto de remissão e 77% com EDSS entre 0 e 6. 313 doentes houve necessidade de internamento e 48 doentes, 3%, faleceram. Estes são os fármacos com que os doentes estavam medicados na altura e eles verificaram que o risco de infecção mais grave estava associado à idade, ao EDSS, a formas progressivas, ao uso do anti-CD20, que é o ocrelizumab e o rituximab, e a linfócitos baixos. Pelo facto de haver muitos estudos que mostrarem que o ocrelizumab e o rituximab estão associados a uma infecção mais grave, no ECTRIMS foi apresentado este estudo em que avaliaram só os doentes com Covid-19 sob ocrelizumab e eles incluíram 358 doentes, que todos que a informação disponível apresentavam níveis de imunoglobulinas normais. Isto é importante porque relacionamos sempre os níveis de imunoglobulina com o risco de infecções. A maioria destes doentes apresentaram infecções ligeiras a moderadas, 30% necessitaram de internamento e 5% faleceram. Como podemos ver por este gráfico, doentes com fator de risco como hipertensão, obesidade, diabetes, patologia respiratória, patologia cardíaca, insuficiência renal crónica, neoplasias, estes doentes, vamos ver aqui, tinham o risco, apresentavam doença mais severa.
Eles ainda analisaram de todos os estudos, dos estudos mais importantes publicados até ao momento, e destes estudos foram analisar apenas os doentes com ocrelizumab, que estavam a fazer ocrelizumab, e verificaram que a mortalidade é semelhante aos doentes não medicados com ocrelizumab e aos da população em geral. Por fim, vou só divulgar os nossos dados que temos disponíveis até agora do nosso centro. Até agora foram notificados 23 doentes, dos quais 22 têm formas de surto de remissão. Estes são os fármacos que eles estão a fazer. A maioria dos doentes teve sintomas ligeiros e apenas um doente até agora teve necessidade de internamento. Então, em conclusão, o que é que podemos concluir? Que a incidência da Covid-19 dos doentes com esclerose múltipla é semelhante à da população em geral, a maioria tem sintomas ligeiros, a mortalidade é semelhante à da população em geral, o risco de infecção mais grave é superior nos doentes mais idosos, com IDSS mais elevado e com comorbilidades. E os tratamentos imunomoduladores não têm sido um fator de risco para o aumento da morbilidade e da mortalidade, pelo que devem ser mantidos durante esta pandemia. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ana. E eu agora, se calhar, ia dar só aqui a palavra à Dona Lourdes, da ANEM, que no início ainda não estava aqui connosco, mas que agora está. Se ela queria aqui dizer algumas palavras, porque é de fazer esta reunião, penso que... Tem que ligar o micro, Dona Lourdes. Obrigada, Renato. Muito obrigada. Está sempre atento. Obrigada. Não estava, não. Peço desculpa. E hoje era muito difícil entrar porque não conseguia mesmo ter net. Mas lá acabei por conseguir. Telefonei a um amigo e lá me resolveu o problema. Já é um bocadinho tarde, mas mesmo assim eu vou-vos dar as boas-vindas. Vou-vos desejar uma boa tarde e que aprendam e esclareçam muitas questões. Passam o tempo a telefonar-nos. Tenho aqui um painel fantástico. Perguntem, esclareçam, para não ficar dúvidas. Mas para além disso, me permitem, perdão, eu queria agradecer em especial à professora doutora Ana Martins e aos seus convidados. De coração, muito, muito obrigada. Eu tenho estado atenta, agradeço uma vez mais, muito, muito obrigada a todos vocês. Têm feito um bom trabalho, tem sido bastante esclarecedor e de fácil interpretação, que é isso que eu admiro, porque tem sido uma linguagem acessível a todos. Portanto, não tenham dúvidas, quem está a participar, quem está connosco, para que possam, ou no final do painel, possam colocar as questões todas que tenham. À parte disto, também quero agradecer aos que participam, como é óbvio, sem eles não era possível nós estarmos a desenvolver ações desta natureza, porque elas são criadas para eles e por eles. Portanto, sejam bem-vindos. Não posso deixar de agradecer também aqui ao nosso querido Renato, da Agência de Comunicação da GSUET, que pro bono, no dia de hoje, de coração lhe agradeço também, se disponibilizou para nos acompanhar e nos dar esta ajuda. Sem ele também não seria muito possível. Não percebo nada de plataformas. Muito obrigada, Renato. A ANEM de coração lhe agradece também. E pronto, sejam bem-vindos. Coloquem questões. Eu também tenho algumas para colocar no final. Mas, de coração, uma vez mais estou convosco e agradeço de fundo. Tem sido um painel fantástico, bastante esclarecedor. Houve aqui questões que já foram abordadas, que tantas perguntas nos fazem acerca delas. Presumo que algumas até já nem vai ser necessário fazer perguntas, mas pronto, mas que as façam. E estamos cá para isto mesmo, não é? Uma vez mais, muito obrigada. Obrigada, Dona Lourdes. Obrigada, eu acho que... Eu não tenho palavras para lhe agradecer. Não, é assim, nós temos que agradecer também e às associações doentes pelo papel fundamental que fazem.
e, portanto, devemos estar todos juntos e isso é o nosso dever também aqui. Muito obrigada. Eu se calhar ia agora perguntar à enfermeira Catarina, que está aqui connosco e que também a conhecem bem, se há alguma pergunta, não que ela queira fazer, mas que ela ache que lhe fizeram a ela e que seria bom aqui ainda dizer. Eu, a enfermeira Catarina, só para ela dizer o olá e realmente colaborar aqui, que ela ouve muitas perguntas que os doentes têm. Ela passa o ano todo a ouvi-los e está sempre disponível. Essa senhora. Olá, boa tarde. Eu penso que foi abordado todos os temas que às vezes os doentes ligam a perguntar. Se calhar no final, provavelmente muitas perguntas vão surgir ainda e estamos cá para ajudar a responder. Está bem? Obrigada. Obrigada, enfermeira. Obrigada. Não sei se querem fazer aqui um bocadinho o intervalo de fazer perguntas desta sessão. Nós temos algumas que nos encaminharam. Eu tenho a nossa psicóloga com elas, mas penso que será no final. Acha que no final? Sim, doutora. Sim, presumo que sim. Mas podemos fazer aqui uma pausa de 10 minutos para quem quiser tomar um café. Isto é uma sugestão minha. Porque não? E retomamos já. Que me dizem? Por mim, se considerarem que é mais... Sim, se calhar estamos aqui há 1 hora, então daqui a 10 minutos... Provavelmente. Voltamos aqui. Estão todos de acordo? É já. É já. Pergunta, está tudo de acordo? Ai, mas vou falar. Acredita que vou falar. Deixa-me ler abaixo. 10 minutos. Deixa-me ver quanto tempo é. 4 e 5. Algumas novidades que, apesar da pandemia, foram-nos apresentadas no Congresso do Internacional de Esclerose Múltipla e falar-nos das novidades da doença no último ano. Então, obrigada a todos. Eu espero que estejam a ver. Conseguem ver alguma coisa? Sim? Sim. Eu não consigo ver, mas vocês conseguem. Só 1 minuto. Desculpem aqui estes... Então, nos próximos minutos, aquilo que vou tentar aqui resumir algumas informações sobre aquilo que, apesar do ano 2020 ter sido de facto um ano diferente, e também foi diferente para quem investiga esta doença, para quem trata os doentes, para as famílias. A verdade é que nós temos que continuar e temos que, e como vão ver aqui a seguir, o trabalho continuou e existem algumas novidades, não só de tratamento, mas também algum conhecimento da doença, e eu escolhi aqui algumas por serem importantes, no sentido de serem globais, outras porque também dizem, de alguma maneira traduzem que todos estamos envolvidos estamos envolvidos em atividades e temos um papel de facto no conhecimento desta doença e portanto foi um bocadinho isso que eu tentei aqui fazer, foi resumir essas informações do ano de 2020. Bom, e já falamos há bocadinho sobre esta reunião. De facto, habitualmente há uma reunião anual europeia e uma reunião anual americana dedicada à esclerose múltipla, e o que aconteceu este ano foi, e isto acontece de 3 em 3 anos, é que esta reunião é conjunta
e, portanto, de facto, este era o ano em que a reunião europeia e americana era em conjunto e é uma reunião muito maior, com muito mais participantes e isto, de facto, foi o que aconteceu, desculpem, em setembro. Foi uma reunião completamente virtual e que vocês podem ver aqui 8.000 participantes de todo o mundo, portanto, um grande número de participantes, apesar desta particularidade que faz com que, de facto, alguns participantes não consigam fazer ou não tivessem tido possibilidade, mas estavam representados 100 países diferentes. Uma das informações que tivemos nessa reunião foi o que é que de facto aconteceu nos últimos anos do ponto de vista no mundo da esclerose múltipla. É uma doença que tem aumentado o número de pessoas afetadas por esta doença. Isto, a última informação que tínhamos era uma informação de 2013, portanto é uma informação agora mais atualizada, e há cerca de 2,8 milhões de pessoas do mundo com esta doença. Vemos aqui neste mapa mundial que de facto existem zonas que nós sabemos em que a doença é muito mais prevalente, portanto, ou seja, que existem muito mais doentes com a doença, que é mais no hemisfério norte e mais nos países do norte da Europa, portanto aqueles em que estão com este vermelho mais escuro. Mesmo assim vemos ali que Portugal é um país de média prevalência, que é estimado que existam cerca de 6.000 doentes em Portugal. A idade média de diagnóstico é uma idade de 32 anos e aí não houve grandes diferenças, tal como não houve diferenças na percentagem de homens e mulheres, continua a ser uma doença em que há mais mulheres afetadas do que homens. Apesar de tudo, ainda existem algumas zonas cinzentas do globo, como vemos aqui, que são zonas em que não há ainda informação sobre o número de doentes. Um outro aspecto que foi importante nesta reunião foi dar-nos alguma informação do que sabemos hoje sobre aquilo que alguns doentes apresentam mesmo antes de ter os sintomas típicos da doença. É verdade que em alguns doentes, quando nós fazemos o diagnóstico da doença, a ressonância magnética já nos mostra que esta doença já existe há algum tempo, que é difícil de perceber há quanto tempo, e na maioria das vezes não conseguimos de facto perceber, ter a certeza, mas sabemos que há um conjunto de sintomas que podem de facto traduzir já alguns sintomas desta doença e que podem às vezes atrasar o diagnóstico, porque são sintomas muito pouco específicos desta doença, são sintomas como dores de cabeça, como fadiga, como depressão e ansiedade, e é muito importante caracterizar estes sintomas, isto é, recolher esta informação toda nos doentes para nós compreendermos e tentarmos fazer o diagnóstico mais cedo. Porque quanto mais cedo fizermos o diagnóstico, isso nós sabemos hoje, mais cedo conseguimos começar o tratamento e portanto, esta curva de incapacidade que vem aqui, que se o diagnóstico for atrasado, a incapacidade vai ser muito grande porque o tratamento também é iniciado mais tarde e portanto, quanto mais cedo nós diagnosticarmos, e hoje de facto o número de tratamentos que temos, o tipo de tratamento que temos é tão grande que nós poderemos alterar de facto esta curva da história natural da doença que fazia com que uma percentagem muito grande de doentes ao fim de 10, 15 anos tivesse uma incapacidade. Portanto, esta foi a outra informação importante, foi que nós temos que juntar esta informação toda destes sintomas menos específicos para tentar chegar a um diagnóstico mais cedo. Desculpem.
E isto sempre porque sabemos que hoje temos tratamentos que modificam a doença e que temos alguns que começamos logo no que se chama o síndrome clínico isolado, quando só temos um surto e temos poucas lesões ou ainda não temos lesões suficientes, vamos dizer assim, para nos dizer que de facto é esta doença, e temos um conjunto de fármacos para as outras fases mais graves da doença, e portanto é por esse motivo que é tão importante fazer o diagnóstico. Todos sabem que há muitos tratamentos e que os tratamentos são diferentes não só da forma como são administrados, há medicamentos que são injetáveis e que são medicamentos de primeira linha, e portanto que usamos há mais de 20 anos. Há medicamentos que são orais, portanto comprimidos, uns que são mais imunossupressores do que outros, que são os chamados de primeira e de segunda linha, e depois temos medicamentos que são feitos por via endovenosa, portanto, e que implicam neste momento a ida ao hospital. Portanto, há estas diferenças, mas não são só, os medicamentos não só são diferentes na sua via de administração, e não é isso que os define serem mais ou menos eficazes, ou mais ou menos imunossupressores, mas também no que é que eles, o efeito que eles têm. E isto é só para vos mostrar de que, de facto, desde o primeiro medicamento que foi aprovado, que nos Estados Unidos foi em 93 e foi logo a seguir na Europa, que foi o interferão beta, nós temos estes medicamentos todos e ao longo dos anos, e em 2020, apesar desta pandemia, houve de facto alguns fármacos, alguns medicamentos, algumas moléculas que foram aprovadas para o tratamento de doentes que ainda tinham necessidades, que ainda não tinham sido de facto colmatadas com os medicamentos, todos os outros que tinham sido aqui já aprovados nos anos prévios. Um tipo de medicamento que este ano de facto apareceu como medicamentos que foram aprovados para esta doença são chamados inibidores da esfingosina. Isto só para vocês perceberem o mecanismo de ação dos medicamentos para esta doença, tal como para a maioria das doenças, é muito diferente. O que nós sabemos, temos algumas informações sobre quais são os processos que levam ao aparecimento da doença no sistema nervoso central, e vocês sabem que esta doença é só no sistema nervoso central, mas nós damos medicamentos que o que fazem é muitas vezes damos pelo sangue e alguns deles não entram no sistema nervoso central, mas porque modificam as células do sistema imune cá fora, conseguem controlar a doença. E, portanto, isto é um mecanismo de ação de alguns medicamentos, atuam ao que se chama a periferia, outros atuam no sistema nervoso central. Alguns atuam fazendo com que os linfócitos, que são as células que têm que entrar no sistema nervoso central para depois levar a que lá dentro haja aquele processo inflamatório que leva à doença, alguns medicamentos impedem só a entrada destas células, que são os linfócitos, outros não impedem essa entrada, o que fazem é baixam muito os linfócitos cá fora, e se eles não existirem cá fora ou existirem pouco, também lá dentro não existem. E, portanto, há muitos mecanismos diferentes. Este é um dos mecanismos das moléculas que são aprovadas para a doença, e o fingolimod é um medicamento que alguns de vocês conhecem, chamado Gilenya, e o que faz, basicamente, estes fármacos, o que fazem é sequestram os linfócitos dentro dos chamados gânglios linfáticos, que estão à periferia. E eles fazem isso de várias formas e atuam em vários receptores que vêm aqui, porque estes receptores onde eles atuam não é só nos linfócitos, existem em outras células, e como existem em outras células também há os efeitos secundários dos medicamentos. Por exemplo, sabemos que alguns destes receptores também existem em células do sistema cardíaco, do funcionamento do coração, do ritmo do coração. E, portanto, sabemos, por exemplo, quando começamos o fingolimod, que os doentes têm que estar as primeiras 6 horas a ser vigiados, porque pode haver a baixa da frequência cardíaca. Portanto,
Isto para vos dizer o que é que aconteceu nos últimos anos, é que fomos cada vez mais tentando que estas moléculas tenham mais efeitos que sejam mais dirigidos, de forma a que tenham um efeito benéfico nos linfócitos e no sistema nervoso central e que não tenham tanto efeito noutras células que sabemos que podem dar efeitos secundários às vezes preocupantes. E portanto houve 2 moléculas este ano que foram aprovadas para a doença, que são estes 2 novos inibidores da esfingosina, e existe também já alguma informação sobre uma terceira molécula. O ozanimod é um medicamento muito semelhante aqui ao fingolimod, mas que tem menos efeitos cardíacos e, portanto, e que foi aprovado para os doentes com curso surto-remissão, portanto, igual ao do fingolimod. E também é um comprimido. O siponimod é um medicamento que foi feito um ensaio, um estudo grande em doentes com formas mais secundariamente progressivas, com o curso secundariamente progressivo, e de facto mostrou que este fármaco conseguiu, nos doentes que o estavam a tomar, que a progressão da doença fosse menor do que nos doentes que estavam a tomar placebo. Portanto, o siponimod é de facto o primeiro medicamento, tem este nome comercial, que foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento para doentes com forma secundariamente progressiva, ativa, portanto, que agravaram nos últimos anos ou que tiveram surtos ou inflamação na ressonância, e alguns dos nossos doentes conhecem este fármaco, pelo menos este ensaio clínico, que foi um ensaio em que nós também colaboramos. Houve doentes que começaram já há uns anos, porque estes ensaios demoram sempre muito tempo, e que de facto permitiu que neste momento há um medicamento que está aprovado para as formas secundariamente progressivas da doença. Portanto, este medicamento atua não só aqui na periferia, como eu estava a dizer, impedindo que os linfócitos saiam dos gânglios linfáticos e que depois vão para o sistema nervoso central, mas também parece ter um papel importante porque passa o que se chama a barreira hematoencefálica, portanto entra no cérebro e parece ter um papel importante também na capacidade de remielinizar, portanto de repor a mielina, aquela substância que é tão importante para que nós consigamos de facto responder rapidamente e que está muito afetada nesta doença. Também outra informação, outro dado que penso que é importante, sobretudo nos doentes que estão a fazer fármacos que são de perfusão no hospital, o tempo de perfusão do ocrelizumab, portanto do Ocrevus, que é feita uma perfusão de 6 em 6 meses e que está aprovada para doentes surto-remissão e também para doentes com formas com curso primariamente progressivo. Esta perfusão demorava em média 3 horas e meia e como o doente tinha que fazer uma medicação prévia e uma depois, acabava por estar cerca de 5 horas no hospital. De facto houve um estudo que permitiu perceber de que reduzindo o tempo de perfusão para 2 horas, em vez de 3 horas e meia, que não havia um risco acrescido nos doentes que toleravam este fármaco e, portanto, eu penso que isso é bom para os doentes, porque estão menos tempo no hospital, permite tratar mais doentes, seguramente, e também nesta fase de pandemia também é importante porque, como já todos sabemos, não podem estar muitos doentes ao mesmo tempo num local e, portanto, isto também foi um dado importante. E também, mais uma vez, houve alguns doentes nossos que colaboraram com este trabalho para provar de facto que esta perfusão mais curta que era segura. Por último, já não é um dado tão digamos assim, de 2020, mas na realidade esta informação foi muito útil em 2020 por causa da pandemia, é que os doentes a fazer natalizumab, portanto Tysabri, que hoje temos dados que suportam
que podemos aumentar o intervalo de dose do natalizumab, sobretudo a partir do primeiro ano, seguramente, para, em vez de fazer de 4 em 4 semanas, fazer entre 5 e 8 semanas, isto varia um bocadinho também de doente para doente, e que se mantenha a eficácia do medicamento e, algo muito importante, diminui-se o risco de facto da complicação mais grave que existe com este fármaco, que é num número muito pequeno de doentes, mas que existe, que é a leucoencefalopatia multifocal progressiva. Portanto, também este aumento do intervalo entre doses, a ajuda é melhor para os doentes, vão menos vezes ao hospital, para o sistema de saúde e sobretudo, e muito mais importante se calhar ainda do que isto tudo, é diminuir o risco dos efeitos secundários. Portanto, eu acho que aquilo que nós temos, que hoje sabemos, é que temos muitos medicamentos, que temos doentes com doença, apesar de ser a mesma doença, a doença é muito diferente, pode haver uma doença ativa, mas que não é muito ativa ou rápido, muito grave e severa, e portanto, quando nós temos um doente com níveis diferentes de atividade da doença, o esquema que devemos fazer, aquilo que devemos fazer é diferente. Por isso é muito importante perceber isto, porque é que há doentes que de facto ainda começam com fármacos que são imunomoduladores, portanto que não são muito imunossupressores e que respondem e estão bem com esses fármacos muitos anos, e há outros em que nós temos que quase começar com o fármaco mais potente e possivelmente depois até podemos vir cá para baixo e não podemos perder tanto tempo. Só que os medicamentos têm os seus benefícios, mas também têm os seus riscos e, portanto, nós devemos de facto adequar o medicamento ao doente e à doença naquele doente. Não podemos só pensar no que é os surtos, no que é as lesões na ressonância, mesmo que nós saibamos que isso traduz de facto e se repercute no doente de outra forma e hoje cada vez mais tentamos arranjar de facto tratamentos e formas de combater todos os sintomas que de facto incapacitam os doentes com esclerose múltipla, e desde a fadiga à cognição, às alterações dos esfíncteres, às dores, portanto, e isso hoje também sabemos que é, e cada vez é mais importante, é perceber aquilo que são as necessidades de facto dos doentes, porque os fármacos têm que ser aprovados com base de facto em que são eficazes naquilo que nós sabemos que traduz a doença, que são as lesões e que são os surtos e que é a incapacidade, mas o nosso objetivo tem de ser sempre melhorar a qualidade de vida dos doentes e, portanto, quem sabe quais são as necessidades de facto dos doentes são não melhor do que os doentes, seguramente. Portanto, os chamados Patient Outcome Reports, portanto, aquilo que os doentes reportam são cada vez informações mais, não diria mais úteis, mas que são mais levadas em conta e que seguramente são fundamentais para aprovar os novos medicamentos. Portanto, no fundo, aquilo que queria aqui vos transmitir é que, como na maioria das doenças, a medicina tenta avançar para que haja uma medicina cada vez mais individualizada. E ter muitos fármacos é muito bom, mas nós precisamos de saber qual é que é o medicamento mais adequado ao doente que temos e à doença que temos naquele momento. E portanto ainda não temos tudo e estamos aqui para também ajudar a que novos medicamentos apareçam, mas é e será sempre muito importante perceber o que é que os doentes também ainda necessitam. E eu terminava só, apesar de tudo, dizer que espero que tenham umas boas festas, diferentes, obviamente, e que o ano 2021 seja melhor que o deste ano e que temos que nos proteger e não nos esquecer de proteger os outros também. Obrigada. Obrigada, doutora Ana. Estão a ouvir-me?
Sim. Muito obrigada, professora. Muito bom, uma vez mais. Ora, eu não sei, mas acho que agora que é a altura dos participantes colocarem as questões. Ainda falta aqui uma Uma sessão. Ai, apresentação. peço desculpa, professora, peço desculpa. Tentar ligar o microfone e não sei porque não consegui. Mas agora ouvem-me, é isso? Sim. Ok. Obrigada, doutora Ana. Boa tarde a todos. O meu nome é Daniela, trabalho também no Centro Hospitalar Universitário do Porto e como colaboradora na consulta da esclerose múltipla, entre outras. Continuando aqui no tema sobre os avanços no desenvolvimento de novas terapêuticas, incluem-se aqui também os ensaios clínicos, que têm sido muito falados nestes últimos tempos de pandemia. É nesta área dos ensaios onde eu também me insiro e é sobre este tema que ouviremos de seguida a doutora Dina Lopes. A doutora Dina é coordenadora de ensaios clínicos, já muitos de vocês a conhecerão de certeza, e falará um pouco sobre este tema, em particular sobre os que temos a decorrer no nosso hospital, como alguns também já falados pela doutora Ana nesta apresentação. Obrigada. Obrigada, Daniela. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para participar pela primeira vez nesta iniciativa e para mostrar um bocadinho do trabalho que eu e a doutora Daniela desenvolvemos na esclerose múltipla no Centro Hospitalar do Porto. Vou tentar então aqui compartilhar tela. Não sei se estão a ver. Conseguem ver? Sim. Perfeitamente. Então, tal como a minha colega Daniela falou, nos últimos meses muito se tem falado sobre ensaios clínicos na comunicação social. E o que é isto de ensaios clínicos? De acordo com a lei portuguesa, o ensaio clínico é qualquer investigação que é conduzida no ser humano que se destina a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou farmacodinâmicos de medicamentos experimentais, a fim de apurar a respectiva segurança ou eficácia. De acordo com os dados da Apifarma de 2019, 95% dos ensaios clínicos foram promovidos pela indústria farmacêutica. Os ensaios clínicos são regulados por entidades específicas, sejam elas nacionais, europeias, americanas. Os ensaios clínicos são dirigidos por uma equipa de investigação, dos quais fazem parte vários elementos, os médicos, os coordenadores, as enfermeiras, os técnicos complementares, os técnicos dos meios complementares de diagnóstico, e só é possível realizar ensaios clínicos se os centros de investigação, os hospitais, tiverem condições para a realização dos mesmos. Os ensaios clínicos podem dividir-se em estudos interventivos ou estudos observacionais. Os estudos interventivos são assim designados porque estamos a intervir no doente, seja com uma medicação ou com um dispositivo médico, e podem dividir-se em 4 fases. No Centro Hospitalar do Porto, na esclerose múltipla, tivemos apenas estudos de fase 3 e estudos de fase 4. Os estudos de fase 3 são aqueles estudos em que já temos um maior conhecimento sobre o fármaco, sobre os efeitos secundários, efeitos farmacodinâmicos, farmacocinéticos, mas estamos a incluir um maior número de doentes e a cimentar os resultados da eficácia e segurança que a fase 2 já nos transmitiu. Depois, os estudos de fase 4 são estudos que são feitos numa fase de pré-aprovação da medicação, são estudos em que já se começa a focar aqui um bocadinho na qualidade de vida e no grau de satisfação dos doentes e continuamos ainda a avaliar a segurança e a eficácia do medicamento. Os estudos observacionais são estudos de fase 4, são estudos que se focam essencialmente na qualidade de vida dos doentes, no grau de satisfação e daí, tal como a professora Ana falou, nos Patient Report Outcomes, a importância daquilo que os doentes referem sobre o medicamento. São estudos que são feitos no âmbito da prática clínica, o doente não é obrigado a ir ao hospital, é apenas nas rotinas clínicas normais.
E são estudos, alguns destes estudos ainda nos pedem aqui para continuar a avaliar a segurança e a eficácia de um medicamento, mas já de uma forma um bocadinho diferente dos estudos interventivos. Depois, temos estudos também observacionais, que são estudos apenas para recolha de dados, sejam clínicos, demográficos, e que não implica que o doente esteja a fazer uma determinada medicação. Esta tabela mostra-vos todos os ensaios clínicos desde 2010, primeiro ano em que tivemos ensaios clínicos na esclerose múltipla, e como veem, vamos já com 10 anos de investigação clínica. Os ensaios clínicos são conhecidos aqui pelos seus acrónimos, estes nomes todos bonitos que veem aqui nesta coluna, porque também é muito mais fácil para nós identificar o estudo. E vou salientar-vos aqui alguns desses estudos, alguns também a professora já falou, falar-vos aqui nestes 2 primeiros estudos que deram origem a 2 publicações científicas. Reparem que no primeiro, neste primeiro estudo, temos aqui a professora Ana e a professora Ernestina como autoras, e do Centro Hospitalar do Porto recolhemos dados de cerca de 90 doentes para este estudo. Depois, salientar aqui o CFTY, que veio demonstrar a segurança e a eficácia do fingolimod, o SOLAR, que veio comprovar ou confirmar os benefícios da vitamina D em doentes com esclerose múltipla, o estudo ENABLE, que veio comprovar os benefícios da famotidina, embora não sendo um tratamento modificador de doença, mas é um tratamento importante, sintomático importante para a marcha. Temos depois também o estudo oratório, que foi um estudo que deu origem ao primeiro medicamento aprovado, que é o ocrelizumab, para as primariamente progressivas. E temos o EXPAND, como a professora Ana já falou, aprovado agora para o curso secundariamente progressiva, com o Siponimod. Temos ainda no EXPAND vários doentes em seguimento, e temos, como podem ver, nestes últimos, desde 2017 aqui, alguns estudos cujos doentes ainda se encontram em seguimento. Depois temos estes 2 últimos estudos, o Oratorio Hand e o musical, ambos com ocrelizumab, mas um é interventivo e o outro é observacional. O estudo Oratorio Hand é um estudo para primariamente progressiva, ainda estamos a recrutar, e para doentes com uma incapacidade mais elevada. O estudo musical é um estudo observacional que, tal como referi, foca-se em obter dados sobre a qualidade de vida e o grau de satisfação dos doentes que estejam a fazer o ocrelizumab. Desde 2010 já tratámos 124 doentes em ensaio clínico, interventivos, e seguimos 272 doentes em estudos observacionais. E o que há de novo? 2021 será um importante ano na investigação clínica na esclerose múltipla, no nosso centro, e vamos dar início a 9 novos ensaios clínicos. 5 desses ensaios clínicos são para esclerose múltipla com surtos, são ensaios clínicos todos de fase 3, e posso começar por vos falar aqui no Artios, que vem querer confirmar a eficácia e segurança do ofatumumab em doentes que não respondem ao Tecfidera ou ao fingolimod, o Evolution, que vem testar a eficácia e segurança do evobrutinib, o Musette, que vem testar a eficácia e segurança do ocrelizumab, que apesar de já estar aprovado, mas vamos testar aqui doses mais altas, portanto uma dose diferente, 2 doses diferentes daquelas que estão aprovadas para o tratamento da doença. O Gemini 2, que vem testar aqui esta molécula, a SAR442168, e depois o FeNANCI, que vem testar a eficácia e segurança do fenebrutinib. Também é um ano importante para as primariamente progressivas, vão surgir 3 novos ensaios clínicos para a primariamente progressiva, também todos de fase 3,
e todos com o mesmo princípio dos anteriores. Portanto, vamos testar aqui no GAVOT doses mais elevadas do ocrelizumab, vamos testar o fenebrutinib e também a molécula SAR442168. Tudo para a esclerose múltipla primariamente progressiva. Depois, para a secundariamente progressiva, vamos ter apenas um estudo que é o estudo Hércules, que tem o mesmo princípio do teste aqui desta molécula. A participação em ensaios clínicos tem prós, mas também tem contras, e é sobre eles que alguns deles que vos vou falar de seguida. Os ensaios clínicos são importantes porque são essenciais para a descoberta de novos medicamentos, permitem aos doentes ter acesso precoce a fármacos inovadores, há uma clara redução de custos hospitalares, todas as consultas, todos os meios complementares de diagnóstico, todas as ressonâncias, todas as colheitas de sangue, tudo isso fica a cargo do promotor, ou seja, a cargo da farmacêutica e, portanto, o doente fica, durante os anos que está a ser tratado no ensaio clínico, a custo zero ao hospital. Há uma vigilância mais apertada por parte da equipa de investigação, o doente vem mais vezes, fala mais vezes com o médico, fala mais vezes com o enfermeiro, faz mais testes, mais meios complementares de diagnóstico, fala mais vezes com a equipa de coordenação. Depois, há aqui uma ajuda de custo relativamente ao pagamento da deslocação ou da alimentação. Salientar que os ensaios clínicos em Portugal os doentes não podem ser pagos pela sua participação no ensaio clínico, tal como está referido naquele itemzinho. Isto é apenas uma ajuda de custo ao doente. E depois o acompanhamento por várias especialidades. Muitos dos ensaios clínicos dão oportunidade por protocolo de os doentes serem seguidos em outras especialidades para follow-up, porque é indicado por protocolo, mas muitas vezes também detectamos outras comorbilidades, outras patologias mais precocemente devido a este acompanhamento e a este follow-up por outras especialidades. Depois identificamos também aqui alguns contras, o facto de termos uma vigilância mais apertada pela equipa, o facto de o doente ser visto mais vezes pelo médico também implica mais deslocações ao hospital. Isto pode ser aqui um entrave entre o doente e a entidade empregadora. No entanto, nós enquanto equipa, e se o protocolo de investigação assim o permitir, podemos sempre reajustar o dia em que o doente vem ao hospital, facilitando assim também aqui a participação do doente no ensaio clínico. Depois, os eventos adversos, nós já conhecemos muitos eventos adversos ou efeitos secundários relacionados com o fármaco, mas muitos novos podem aparecer e, portanto, estamos cá também para tratar e para acompanhar. Depois, a professora Ana também falou nos tempos de perfusão, do ocrelizumab tivemos agora a redução importante da perfusão, mas existem outros ensaios clínicos em que os doentes continuam a ter que estar muito tempo no hospital e, tal como nas deslocações frequentes, isto pode ser um entrave relativamente às entidades patronais. Depois, eu sublinhei o último ícone e pus ali uma chamada de atenção porque os ensaios clínicos têm protocolos rigorosos que a equipa de investigação se compromete a cumprir e um desses parâmetros específicos são os critérios de inclusão e de exclusão. Portanto, o doente, para poder participar no ensaio clínico, tem de os cumprir e nem todos os doentes podem participar em ensaios clínicos. Eu dou-vos um exemplo. Se o médico identificar um doente com 60 anos e nos diz este doente pode ser candidato para o ensaio, sim ou não, nós vamos ver o protocolo e vemos que logo no primeiro ícone, no primeiro ponto do protocolo nos diz que só podemos incluir doentes entre os 18 e os 55 anos. O doente podia ter todos os outros critérios de inclusão e de exclusão, mas há um que não tem, que é o critério da idade. E, portanto, o doente não pode participar. Portanto, chamar mesmo a vossa atenção que nem todos, não é por má fé da equipa, nada disso, é mesmo porque o protocolo não nos permite incluir todos os doentes em ensaios clínicos. Em jeito de conclusão, dizer-vos que um sucesso do ensaio clínico, da obtenção de dados, se deve muito à grande interação, à comunicação e à confiança entre a equipa de investigação e o doente.
Obrigada a todos e obrigada por confiarem na nossa equipa. E boas festas! Agora acho que, se a Dona Lourdes quiser continuar, acho que podemos abrir aqui um bocadinho às questões, àquilo que se calhar vão ficar muitas questões, mas podem sempre, como eu vos disse, enviar e-mails e contactar o centro. Mas se quiser agora algumas questões, Dona Lourdes, colocar, ou algum dos participantes pode, neste momento, pode fazer as questões e... Vamos dar a hipótese de quem está a participar de colocar as questões, porque uma professora disse bem, eu agradeço desde já, nós podemos fazer chegar as nossas posteriormente por e-mail. Portanto, eu agradecia a todos que estão a participar, que coloquem as questões que tenham neste momento, aproveitem, porque depois já não é tão fácil. Não sei se... Olá, doutora. Estão a ouvir? Eu tenho aqui só duas questões, tinha mais, mas já foram respondidas. Em primeiro eu quero agradecer vocês todos, tudo o que estão a fazer por nós, é espetacular. Eu não sabia que já haviam assim tantos estudos de doentes com esclerose e com Covid. Essa era uma das minhas questões, mas já foi respondida. E as outras duas questões, uma para a doutora Ana, outra para a doutora Ernestina, é os critérios da vacina, apesar de eu estar... Eu não estou incluído, portanto eu vou ser dos últimos a tomar a vacina, vai ser... É como a minha mulher, não tem doença nenhuma, e apesar de eu ter de estar em casa, eu vou tomar ao mesmo tempo que ela, vou ser dos últimos. Eu gostaria de saber se as associações de esclerose foram ouvidas, se não foram. Acho aqui um bocado incongruência, quer dizer, eu estou em casa, tenho de estar em casa, não posso ir à rua, mas só vou tomar ao mesmo tempo que a minha mulher que sai todos os dias. E outra coisa, outra questão era, eu já não tenho surtos já há muitos anos, tomo um Revive, há motivo, apesar de haver outro, portanto, é injetável, há motivo, apesar de haver outro medicamento, sei lá, oral, é motivo para mudar, ou deixo-me estar, como estou bem. Era isto que eu queria perguntar só, e mais uma vez obrigado por tudo. Eu vou deixar a doutora Ernestina se calhar responder às questões. Relativamente à última questão, relativamente ao fármaco que está, quando o doente está estável sobre um fármaco antigo, o Copaxone ou algum dos interferons, se está bem, se não há progressão nem clínica, se as ressonâncias que se vão fazendo ao longo do tempo se mantêm estáveis, só mudam para um oral se o doente o desejar. Portanto, se sentir cansado das injeções, e esse é um dos critérios para mudança. Se o doente se sente confortável com as injeções, que neste caso o Revive são 3 vezes por semana, e se há uma estabilidade clínica e imagiológica, não há motivo para mudança. De qualquer das formas, há sempre, durante o seguimento, o doente pode sempre mudar de ideias se em algum momento se sentir muito cansado dos injetáveis. Por outro lado, é sempre bom lembrar que estes fármacos, quando estão a resultar, são ótimos porque ainda são os mais seguros, com menos efeitos secundários, no sentido de efeitos secundários graves, e que exigem menos monitorização, exigem menos análises, e por outro lado também já vimos que mesmo, por exemplo, agora relativamente aos riscos da pandemia e outras infecções, que são os fármacos mais seguros. Portanto, a grande desvantagem é o facto de serem injetáveis. Mas se o doente tolera bem, portanto, podemos continuar, e acho que no seu caso em particular, que eu conheço muito bem, não há motivo de mudança, a não ser que um dia me diga
que está cansado, e isto estende-se também para os outros doentes cansados injetáveis. Relativamente à questão da vacina para a doença Covid-19, como todos sabem, isto é um clima ainda de grande incerteza. Todos nós vemos que mesmo há uma grande incerteza ao momento em que ela se começará a realizar de facto em Portugal, e os grupos a serem vacinados primeiro ainda estão a ser definidos, e os doentes autoimunes, nomeadamente os doentes com esclerose múltipla, não fazem parte dos primeiros a serem vacinados. Portanto, de qualquer das formas, todos os dados que a doutora Ana Paula Sousa nos mostrou, eu acho que nos dão muita tranquilidade, porque no fundo, os doentes com esclerose múltipla, a fazerem fármacos imunomoduladores, e muitos dos imunossupressores acabam por ter uma doença como as outras, como os outros doentes sem nenhuma doença. E, portanto, eu acho que a nossa preocupação neste momento é a de continuidade em relação aos cuidados que temos de ter, de distanciamento, de máscara, de higienização das mãos, e a vacina vai chegar e chegará para todos nós, mas a seu tempo, e portanto não é a nossa prioridade, é o nosso foco neste momento, penso eu, na minha perspectiva pessoal e como médica, é de manter os cuidados que temos tido ao longo desde dia 2 de março de 2020. Portanto, a vacina chegará, mas para os doentes com esclerose múltipla não vai ser, daquilo que me apercebo, tanto cá como nos outros países a nível europeu, não vão ser os primeiros. Mas eu acho que isso não deve ser o foco da preocupação dos doentes. Havia aqui uma outra pergunta, mas que era relacionada com isso, que era se existe alguma informação relativamente às novas vacinas. Eu acho que isto já foi respondido pela doutora Ernestina, e à sua aplicabilidade em relação aos diferentes fármacos usados no tratamento da esclerose múltipla. Nós de facto ainda temos muito pouca informação, mas é isso, é exatamente como a doutora Ernestina nos estava aqui a dizer, que a informação que temos agora é muito maior relativamente àquilo que tínhamos em março, de como os doentes com esta doença, se forem infectados com este vírus, o que é que acontece. E a grande informação que temos é que a maioria dos doentes, tal como as pessoas, quando estão infectadas, têm uma doença que é uma doença semelhante à população em geral. Temos todos que nos proteger e proteger os outros, porque já também sabemos que há situações graves, e é isso que nós temos que fazer. E as vacinas, vamos ter mais informação, daqui a um mês temos mais do que agora, 2, e esse tempo chegará. Perceba a sua angústia de estar em casa estes meses todos, e essa comparação que faz com a sua esposa, mas seguramente também o que nós queremos todos, e você também, é que daqui a um ano aqui estejamos a falar se calhar de outro assunto, que não o SARS-CoV-2, ou então que o falemos de outra forma, se pudermos assim dizer. Respondendo à pergunta, Rui, acerca das associações que foram contactadas ou não, ou consultadas, melhor dizendo, para saberem quais são os critérios e como é que isto vai funcionar. Nós não fomos consultados, nós não sabemos nada. Sabemos tanto quanto o senhor. Pela primeira vez até, porque geralmente até costumamos a ser consultados para... Também ainda é cedo, ainda poderá vir a acontecer. De momento ainda não tivemos nenhum feedback, nada. Acho que não há assim mais perguntas aqui, se calhar também já estamos aqui há 2 horas, já estão cansados. O tempo também voa, mas como todos nós já dissemos aqui, estamos contactáveis e se for necessário podem enviar as perguntas e tentaremos responder com a brevidade que nos é possível, e isso... Acho que os doentes entendem. Claro que quando uma pessoa faz uma pergunta, quer uma resposta, e é sempre o mais breve que for possível. Às vezes não é tão breve como os doentes gostariam, mas nestes tempos difíceis, apesar da internet ser muito rápida,
somos nós que temos que meter lá a informação e, portanto, às vezes o nosso dia não permite isso. Mas acho que tem várias formas de comunicar e espero que o consigam comunicar rapidamente quando necessitam. Doutora Ana, eu tenho uma questão que nos chegou através do e-mail da ANEM. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Eu vou passar a lê-la na primeira pessoa, tal e qual como ela nos chegou. Idade 62 anos, diagnóstico de esclerose múltipla 1986. Desde 1986 a fazer interferão injetável. A partir de 2016, queixas de, após 3 a 4 dias da toma de injeção, tecido esponjoso e pesadura. Dor fraca ao toque. Decidido não tomar nos braços para evitar exposição pública. Por não haver nada a fazer, segundo o médico, continua a medicação injetável. Sintomas após injetável pioraram, ou seja, além dos sintomas acima descritos, vermelhidão e duração de mais de 8 dias, pomadas receitadas não melhoraram este problema. Em 2018, peço para mudar de medicação. Médico não aconselha a mudar de medicação para comprimidos por terem muitas contraindicações. Enfermeira do laboratório do injetável reúne comigo para continuar com injeções. O problema agrava-se em 2019. O médico e eu decidimos fazer só 2 injeções semanais, o recomendado seriam 3, e com o alívio dos sintomas, voltar a 3 vezes por semana. Sintomas não melhoraram e já só faço uma injeção por semana. Na aula de hidroginástica, perguntaram-me se sou vítima de violência doméstica, tal o estado das coxas. Mudança de médico e faço novamente o pedido de mudança de medicação. Começa a tomar Tecfidera. Por efeitos secundários graves, o clínico para medicação em maio. Em novembro, o médico faz uma nova proposta de eu parar com a medicação para a esclerose múltipla ou injetável de 15 em 15 dias, por outro medicamento em comprimidos disponível no Hospital de São João, que é o Ocrevus. Não ser compatível com o problema das tensões altas. A proposta de parar com a medicação seria porque, dada a idade que eu tenho, que relembro, são 62 anos, sem surtos parecia que a esclerose múltipla estava controlada. Rejeitei logo as injeções, mas queria pensar. O que é que condiciona a minha decisão? Efeitos secundários do injetável a nível físico e psicológico, tensões altas com pequeno AVC sofrido. Será que só existem essas opções para mim? Obrigada. Cláudia, é Cláudia, não é que se chama? Sim, sim. Quem estava Pronto. É assim, eu percebo a angústia dessa doente e as dificuldades, mas eu acho que isso é algo que ela tem que discutir com os médicos assistentes e os doentes têm que... É muito difícil já percebemos que o doente tem aí várias situações ao longo da vida, como todos nós temos e os doentes têm, há situações em que é necessário ajustar medicamentos, em que o primeiro não funciona, em que há efeitos secundários, tal como a doutora Dina aqui também mostrou, mesmo os melhores medicamentos têm efeitos secundários e os medicamentos mais potentes, os efeitos secundários, habitualmente o risco de efeitos secundários mais graves é maior, inevitavelmente, mas isso tudo é muito importante que partilhe com o médico, que discuta com o médico e a decisão de qual o medicamento e a forma de o tomar é uma decisão que deve ser feita do doente e do médico. Portanto, acho que essa é a única resposta que eu lhe posso dar, é que eu acho que a doente deve mesmo fazer essa partilha e com o médico, essa decisão tem que ser tomada com o médico, com o seu médico, porque é isso que é a relação médico-doente e o doente deve transmitir todas essas dúvidas, todas essas dificuldades, de forma a tentar-se ajustar a medicação à situação do doente. Como eu disse há bocadinho, esta doença é diferente em diferentes fases, mas sobretudo a doença é diferente nas diferentes pessoas, porque nós somos todos diferentes. E, portanto, e no fundo é isso que essa senhora transmite, é que ainda não
ainda não conseguiu, ou neste momento o tratamento que faz, ela tem muitos problemas com o tratamento que faz e é isso que ela deve discutir com o seu médico assistente. Ok, muito obrigada pelo esclarecimento. Bem, se calhar vamos terminar. Não sei se a Dona Lourdes se quer dizer algumas palavras. Digo sim, professora. Em nome da ANEM, uma vez mais agradeço-vos a todos. Agradeço aos participantes, como já tinha dito, sem eles não era possível. Em especial, que todos permitem, agradeço à senhora, que já são muitos anos. A professora doutora Ana Martins está sempre lá, felizmente. Agradeço-lhe também da forma como lida com os nossos doentes, porque diariamente chega à associação, de forma como a senhora está sempre também disponível para eles. De coração lhe agradeço. E nesta altura que foi muito complicado, porque não era possível ir ao hospital, e às deslocações, enfim, eles tiveram sempre grande acompanhamento do Hospital Santo António. Muito obrigada a todos vocês por estarem para eles. Nós é que agradecemos a equipa hospitalar e acho que isso é que tem que perceber que nós, a nossa função é esta e, professora, mas estão todos parabéns. E acho que era importante nesta fase difícil para todos e para os doentes também, perceberem que nós estamos aqui para ajudar a que isto tudo que é muito difícil seja passado de uma forma menos difícil. E espero que tenham todos umas boas festas, como eu disse, diferentes. Não se esqueçam que têm que ser diferentes e que para o ano cá estaremos. E muito diferentes. Mas já temos alguém já internado. Muito diferente, professora, muito diferente. Portanto, é isso que eu desejo a todos também. Umas boas festas, nesta forma atípica, mas que temos que respeitar. E para o ano, como a professora disse, e bem, nós cá estamos. Um beijinho muito grande para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Um bom ano. Bom ano também. Boas festas para todos. Obrigada. Bom ano. Obrigada. Bom ano. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Bom ano. Bom ano. Bom ano. Oi, enfermeira. Um beijinho grande. Beijinho. Obrigada. Beijinhos a todos. Boas festas. Obrigada, para todos igual.